não é um homem, mas é o próprio Deus usando o homem. Tá bom, queridos? Então vamos aí ao nosso assunto chamado tema de hoje. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. O tema de hoje é, você que está pela rádio, você pode pedir essa mensagem também, tá? Grátis. Você pode pedir essa mensagem grátis. Reconciliação. Reconciliação. Vamos lá. Eu quero usar as palavras de Jesus Cristo. Primeiro eu quero usar as palavras ditas por ele mesmo e escrita por João, lá no capítulo de número 10, quando é o texto que diz que Jesus é o bom pastor. O subtítulo é Jesus é o bom pastor. Jesus, vírgula, é o bom pastor. Então tem uma palavra aqui que eu quero deixar com vocês nesta hora. Vamos lá. João 10, 4. João capítulo 10, versículo 4 diz assim a palavra de Deus. João capítulo 10, eu estou falando sobre reconciliação. O que é isto? O que aconteceu contigo e comigo? Vamos lá. João capítulo 10, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as que lhe pertencem, só as que pertencem a ele, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Porque quando a gente lê a Bíblia como se estivesse lendo uma revista, uma fotonovela, quando a gente lê a Bíblia como se estivesse lendo um jornal, ou um livro comum, né? Um livro de um pensador, de um escritor famoso, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela tem um espírito por detrás da palavra. Diz o apóstolo Paulo aos Hebreus que 4:12, 4:12, deixa eu ver aqui. Hebreus, não precisa ir lá não, só para mim não falar e não estar, tá, pessoal? 4:12. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo uma palavra que está viva. Ela é tão viva, a palavra ela é tão viva que ela cura, ela restaura, ela purifica, ela justifica, ela modifica. Então, quando você está lendo aqui em João 10, 4, quando no finalzinho, que diz que ele faz sair todas as que lhe pertencem. Então, Jesus tem as suas ovelhas. O profeta Isaías, você não precisa ir lá, eu tenho que ir para que você saiba onde está. Isaías 53, versículo 6, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas na realidade, sempre fomos ovelhas. Você está aí em João capítulo 10. Fique aí. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque ele reconhece a voz. A pergunta é essa: por que algumas, as que pertencem a Jesus, reconhece, quando ouve, reconhece a voz? Paulo, escrevendo à igreja de Roma, aos romanos,
capítulo de número 8, olha por que reconhece a voz. Irmão, vamos aí espichar isso aqui bastante, hein? Vamos espichar essa palavra bastante. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29, você que está aí pelo Facebook, você que está aí pela rádio Conexão Gospel, você que está aí pelo aplicativo, nós temos aí algumas centenas de ovelhas espalhadas ouvindo isso da parte do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Antemão quer dizer antes de existir o mundo. Antes de existir o planeta Terra. Eu e você já éramos conhecidos de Deus. Quando que eu fui conhecido de Deus, pastor? Quando é que Deus me conheceu? Mas a minha identidade, a sua identidade, a original. Porque às vezes nós andamos na rua com uma identidade que não é a nossa, de mundano, de mentiroso, de adúltero, de fofoqueiro. Por isso que Paulo falou, todos andávamos com uma identidade falsa. Agora nós pegamos a nossa identidade verdadeira, que é a identidade celestial, porque nós somos um espírito perfeito, que Deus nos revestiu de carne no tempo que Deus quis. Não foi o papai e a mamãe que quis que você e eu nascêssemos, mas foi a vontade de Deus. Ele usou meu papai e usou minha mamãe para que Pedro Inácio viesse à terra, porque na realidade ele já me conhecia de antemão. Ou seja, eu já estava com Deus, você já estava com Deus. Quando se fala sobre reconciliação, o que é uma reconciliação? Vamos colocar assim, um casal, casado há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 15 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês, não importa. Está casado. Está casado, está conciliado. Estão juntos. Aí aconteceu um adultério. Aconteceu um crime. Aconteceu um pecado causado por um dos cônjuges. Um dos cônjuges fracassou. Aí o que aconteceu? Houve uma separação. Diz a palavra de Deus em Romanos 5, por causa de um homem que fracassou, entrou o pecado no mundo. Ou seja, por causa do pecado, o homem foi banido da presença de Deus. O homem foi expulso. Quando o homem é expulso da presença de Deus, houve uma ruptura, ou seja, um divórcio, uma separação. O homem ficou separado, Deus se separou do homem. Você viu quando Adão fracassou, o que Deus fez lá no paraíso? Expulsou Adão do paraíso. Adão vivia com Deus, conciliado com Deus. Mas ele fracassou e Deus fez o quê? Expulsou do paraíso, mandou embora. Por causa do pecado de um, foi mandado embora. Então houve uma separação. Jesus vem, Jesus Cristo vem, diz o próprio livro de Romanos capítulo 5, veja aí, Romanos 5,12, portanto assim por causa de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram, tá vendo? O homem original, o primeiro casal, Deus criou, não criou para morrer. Deus é eterno, Deus criou seres eternos. Deus criou o homem para viver eternamente. Ele não criou o ser humano, mas diz aqui que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. Qual foi o pecado? A desobediência. E por causa do pecado, o que entrou no mundo?
a morte. Então quer dizer que a morte veio após o pecado. A separação veio após o pecado. Então o homem pecou, morreu, se separou, se distanciou de Deus. Na carne, você lembra quando tu vivias? Na carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, droga, bebida, mentira, sexo ilícito, carnaval, bruxaria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, peleja, dissensões, facções, invejas, glutonaria, todas essas coisas que a nossa carne tem um impulso que quer fazer, né? Todas essas coisas, nós vivíamos nelas. Estávamos separados de Deus. Aí, Romanos 5, 13 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei. Entretanto, 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus Cristo. Então, Adão veio, separou o homem. A desobediência de Adão separou. Se separou porque um dia o homem esteve junto. Não é isso? É igual o casal. O casal separa, brigou por causa de uma infidelidade, ou por causa de incompatibilidade. Hoje as pessoas se separam até por incompatibilidade. Ah, ela gosta de comer muito feijão, eu não gosto, então eu vou separar. Ah, ela gosta de dormir com luz um pouco acesa, eu gosto de dormir no escuro demais, vou separar. Ah, ela gosta de... vou separar. Ah, ela não gosta, ela não tem o mesmo gosto que eu. Ah, vou separar. Então, isso se chama incompatibilidade, que as pessoas arrumam e se separam, né? Aí chega alguém com a mente sadia, né, entre o casal e começa a mostrar para ela e mostrar para ele. Você pode abrir mão disso, você pode abrir mão daquilo, você pode abrir mão disso, você pode abrir mão, você pode pensar assim, você pode passar a olhar a vida dessa maneira, então você pode. Então, e aí eles começam a pensar e começam a entender que eles podem voltar a conviver. Então o que aconteceu com as ovelhas de Cristo foi isto. Paulo escrevendo aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, veja aí, vê se você consegue encontrar aí, 2 de Coríntios 5, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 18 em diante. Olha o que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério em graça, que vive a graça e a verdade? Tem que pregar a reconciliação. Dizer, olha, quando Jesus Cristo veio, você que é a ovelha que pertence a Ele, que logo quando ele começa a falar, você reconhece a voz, como disse João, capítulo 10, versículo 4. Elas me ouvem porque reconhecem a minha voz. Por que reconhece? Reconhece porque um dia ouviu a voz. E quando você ouve uma voz, uma vez eu estava num lugar, não sei se foi numa loteria ou num banco, alguma coisa assim, numa fila, e conversando, daqui a pouco alguém: o senhor não fala na rádio? Eu falei, falo. Lhe reconheci pela voz. Lhe reconheci pela voz, tá vendo? Ouviu, fixou a minha voz na mente da pessoa, por causa da palavra que ela ouviu. E quando ela ouviu a minha voz no meio da multidão, ela reconheceu a minha voz. Que era eu que estava na rádio pregando. Ela não me viu, ela só ouviu a voz e reconheceu. É assim as ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor, elas reconhecem, elas sabem quem está aqui falando, não é Pedro Inácio. Quem está te mostrando essas verdades bíblicas, santa, pura, sem nenhuma intervenção minha. Aqui eu estou debaixo
totalmente do mover de Deus e da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder do Altíssimo. Eu estou debaixo de uma influência chamada Espírito Santo. Eu quero que você entenda isto, que você foi reconciliada. Você foi reconciliado com o papai. Ou seja, reconciliado quer dizer, reconciliação quer dizer ato ou efeito de reconciliar. Reconciliação quer dizer restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam separadas. Restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam separadas. O Adão veio, desobedeceu. O pecado não foi comer a maçã, que nem a irmãzinha falou, Adão comeu a maçã. Que maçã, mano? Não tem maçã nenhuma, não. O pecado original se chama desobediência. Por isso que você não pode, e nem eu podemos cair nele. Qual, pastor? No pecado da desobediência. O que é desobediência? Deus fala uma coisa e nós fazemos outra coisa. Quando Deus fala uma coisa e nós fazemos outra coisa, nós estamos caminhando no mesmo pecado que caiu Adão e Eva. Chama-se o pecado da desobediência. O pecado se chama desobediência. Toda vez que alguém desobedece a Deus, não matarás, está matando, está desobedecendo. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Mas eu não quero, eu sou macho, quero ser fêmea. Eu sou fêmea, quero ser macho. Está desobedecendo. Entendeu? Está cometendo o mesmo, está entrando no mesmo fracasso do primeiro Adão. Aí por isso que as pessoas elas ficam longe. Não é que não é Deus que expulsa ela. No novo pacto, Deus não expulsa ninguém. Somos nós que nos afastamos dele. Como que eu me afasto de Deus? Quando eu me afasto da verdade. Quando eu ouço a verdade e não as pratico, eu estou me afastando da verdade. Ou seja, eu estou me afastando de Deus. Então, o pecado de Adão foi só um só. Toda desobediência está ligada a uma coisa só. Todo pecado está ligado a uma coisa só. Toda falha humana, todo pecado que afasta, o homem se afasta de Deus, é uma coisa só. Chama-se desobediência. Então, todas as vezes que Deus fala com a gente, Deus está falando agora. Deus está falando agora. Você é um reconciliado, você é uma ovelha de Deus, você é um predestinado de Deus, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você tem que aprender a andar como filho da luz. Nós estamos aqui aprendendo a andar como um cidadão dos céus. Estamos aprendendo a agradar a Deus de um modo santo, com temor, com respeito, com reverência. Então, isto tudo, meu irmão e minha irmã querida, é a palavra que nos traz de volta ao estado original. Então, eu quero que você fique com essa palavra. Eu quero que você guarde isto. Reconciliação quer dizer restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam separados. O homem se separou de Deus porque desobedeceu e Deus traz o homem de volta ao concílio. Por isso que Paulo fala, olha, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a saber que Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo. Você sabe que esse mundo aqui não é o mundo na totalidade. É o mundo dele, que ele chama de ovelha. Ele não chama de cabrito, não é o mundo dele. Ele falou, vocês não sois das minhas ovelhas, vocês são cabritos. Então, não é vocês. Essa palavra não é para vocês, é para as minhas ovelhas. Então, você que é uma ovelha de Deus, receba essa palavra, fique com essa palavra, que Deus te ilumine, que Deus ponha na tua mente que Ele te chama para uma reconciliação. Vamos apertar a mão de Deus e vamos fazer, Deus, estou firme. Deus, não vou lhe desobedecer. Deus,
conta comigo. Deus, estou aqui para dar continuidade à tua grande obra maravilhosa. Deus, estou aqui, eu vou divulgar a reconciliação no mundo inteiro. Deus, isso aí, pode confiar em mim, Senhor. Amém? E assim seja, assim disse o Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra caia no coração das tuas ovelhas, como um dia caiu no meu coração e produziu uma transformação milagrosa em minha vida, porque Deus, tu escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, tu escolhe as coisas desprezíveis deste mundo para trazer para confundir aquelas que se acham. Meu Deus, obrigado, meu Deus, que esta palavra alcançou e alcançará no decorrer desse dia, Senhor, centenas, quem sabe, milhares de pessoas que serão tocadas, alcançadas e transformadas por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço pela obra feita no Calvário, na cruz, por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Foi a tua morte que nos reconciliou de novo com Deus e nos trouxe ao verdadeiro pacto, que é o pacto do amor. Obrigado, meu Deus, que o teu povo que esteja lá do outro lado, se tem alguém doente, receba a saúde que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém, 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 amém. Deixa eu ver aqui a família que está aqui comigo hoje. Família Angelita, bom dia, graça e paz. Sandra, Elaine, Eliane, abençoada. Eliane, Fátima, Rinaldo, Nara, glórias a Deus. Luciana, juntos somos mais fortes. Marcos, Kleber, Ivete, glórias a Cláudio, Marilda, Solange, Elizabeth, glórias a Deus. Isso aqui é o nosso Facebook do Ministério Restituição, né? Esse é o Facebook. E nós tivemos uma audiência gigantesca, tanto pelo aplicativo, quanto pela rádio Conexão Gospel, e quanto também pelas nossas páginas do Facebook, né? Você que nos acompanhou, eu quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras nós temos um encontro no Ministério Restituição, o encontro dos reconciliados, os que foram reconciliados com Deus. Os que foram reconciliados com Deus, eles vão adorar a Deus, eles vão louvar a Deus, tá bom? Então, terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, nos dois horários, 9 da manhã e às 18h30. Quero fazer um desafio também para você. Você que ainda não me tem como teu pastor, quero ser o teu pastor, tá bom? Eu quero pastorear a sua vida, não me meter no seu casamento, não me meter na sua vida conjugal, na sua roupa, no seu sapato, nada disso não me diz respeito. Isso é um assunto teu e do teu marido, da tua esposa, não me diz respeito. Eu quero falar contigo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre que você é uma pessoa que veio de Deus, o pecado nos afastou de Deus, a desobediência, né, nos afasta de Deus, e Deus nos deu um novo ministério, o ministério da reconciliação. Tá bom, queridos? Se Deus me permitir, logo mais às 15 horas estarei de volta, e também à noite no nosso culto, né? Às 20 horas, que o culto começa às 7h30, mas às 20 horas entramos na nossa live poderosamente, uma bênção do Senhor. Tá bom, queridos? Tenham todos aí um dia abençoado, um dia de paz, um dia de vitória, um dia de milagres, um dia de total restituição. Vocês foram reconciliados com Cristo. Não deixe de ouvir nas 15. Convide alguém, fale para alguém, olha, às 15 horas tem uma live com o pastor Pedro Inácio, ou o irmão Pedro Inácio, tá bom? Fique firme, te aguardo logo mais, 7h30 da noite, Igreja Evangélica Ministério Restituição, lugar de amor e um lugar de paz, porque juntos nós somos muito mais fortes, tá bom? Eu aguardo você. Meu telefone para contato é o 9
986022369. Rio de Janeiro, 21, né? 986022369. Você pode ligar de qualquer jeito, cobrar, não cobrar, você pode ligar de qualquer jeito. 986022369. Fala comigo, fique na paz. Declaramos saúde, paz e prosperidade para esta família reconciliada por Cristo. Tá bom? Eu amo vocês. Eu creio também que vocês também têm um apreço por mim. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e paz para todos. Tchau, 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 tchau.